Me apresenta Livro Aberto, um quadro com dicas, comentários e destaques de livros, filmes e séries. Livro Aberto, no Bate-Papo da Tarde, com Dirlene Magalhães. De volta ao nosso programa, agora vamos começar o nosso livro aberto. Como sempre, eu falei no início do programa que eu vou fazer o sorteio de 2 livros. Gente, olha, se você não gosta de ler ou não vai ler, ou meu sonho é ler esse livro, participa. Se você não gosta de ler, não vai ler, não tira a oportunidade de quem está louco para ler, ok? Porque às vezes a gente sorteia o livro, a pessoa participa porque nós estamos sorteando, nem olha o que é que está sorteando. Então, atenção, a gente está sorteando um livro da Diário de Anne Frank e o livro O Pequeno Príncipe, tá? Todos uns dois livros muito bacanas que não tem como não gostar, tá? Daniel Bicalho, livreiro da Boutique do Livro, já está aqui comigo e a gente vai começar. O que você trouxe pra gente, Daniel? Ué, tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Você esqueceu o que a gente combinou, ué. Não, eu não esqueci, não ficou uma coisa certinha, ficou um Não, negócio... ficou mesmo, não, mas é porque você me atentou. Então... Eu quero falar sobre o Vinhas da Ira. Ah, é? Tentei, então deu certo? Deu. É porque eu achei que não... Assim, eu dei a sugestão, mas Mas sabe por quê? É talvez o meu livro favorito. Ah, eu amo aquele livro. E aí, eu não vi o filme. Você já viu? Já vi o filme, Você sabe? gostou? Olha, não mostra aquilo tudo, não, né? Não tem jeito, gente. Não tem o livro, jeito. A gente vai, vamos começar a falar dele então? Vamos. Tá. Bom, é o seguinte. As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. É simplesmente o maior livro da literatura norte-americana. Não existe outro. Nós estamos falando de um país que os autores escreveram, por exemplo, Moby Dick. Nós estamos falando de um país onde foi escrito O Velho Mar, né? Enfim, tantas outras coisas. Mas As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, não tem nada igual. É um livro que retrata a história de uma família que durante o período... É o Vidas Secas da literatura norte-americana. Uma família de pequenos produtores rurais. O livro é passado em 1929. Para quem está ligado na história, vai saber desde já. 1929 foi o ano do crack da Bolsa de Nova York, foi quando os Estados Unidos faliram. Faliu completamente. Vai fazer 100 anos já e até hoje é um trauma na vida de muita gente e na história de muita gente. Muita coisa mudou nos Estados Unidos por causa dessa história. Aliás, no mundo. No mundo, inclusive no Brasil. Com o mundo inteiro. Inclusive no Brasil. Foi a história de queimar plantações inteiras de café, né? Sim. Que não valia mais nada. E essa família são pequenos produtores rurais. Eu esqueci aonde, que são em Oklahoma. Esqueci onde que é. Não, eles saem de Oklahoma. Eles são de Oklahoma. E vão para Califórnia. Isso, eles vão para Califórnia porque simplesmente quando aconteceu isso, foi uma confluência de coisas ruins. Primeiro que teve uma seca como há muito tempo não acontecia naquele estado. Depois, durante os dias que retrata assim, a saída deles desse estado, é o que eles chamam lá de Dust Bowl, que é tipo uma chuva de poeira, que não acaba. E aquilo você não consegue respirar direito. Secura. E assim, estraga as plantações, estraga as casas, mata as criações e tudo. Então eles não têm outra solução. E o dono da terra... já estava cobrando a terra, eles eram meeiros, era um sistema comum lá nos Estados Unidos, e os donos da terra, que geralmente eram banqueiros também, quebrados por causa do crack, pegam as terras de volta e vão plantar. Eles tinham um maquinário e o pessoal que estava lá de meeiro plantava na mão, a seca graçando naquele estado. Eles não têm solução, eles trocam a fazenda, a terra onde eles moraram a vida inteira, uma família de 5 pessoas, um recém-saído da cadeia. Por causa nem lembro se é mais... Eu nem lembrava do que saiu da cadeia, agora que você falou... Começa o livro assim, ele tá chegando. É verdade. E aí, eles trocam tudo por um caminhão velho. Sim, tá, muito velho, as coisas deles em cima desse caminhão e vão descer os Estados Unidos para ir para Califórnia, porque lá na Califórnia não tinha chegado essa crise, tinha plantações de laranja, tinha comida em abundância, tinha água, e eles iam ter uma vida melhor. Mas, bom, o livro... Grande parte do livro é a viagem deles para Califórnia. Eles vão enxergando que, assim,
não vai ser daquele jeito que eles estavam achando, E né? o interessante também é que não só eles vão enxergando como, vamos falar, a gente, né? No caso, as pessoas de fora, lá no livro também, que não estão no caminhão, elas também têm aquela visão delas sobre esse tipo de pessoas. Tem, esse tem. tipo de gente. Com a medida que eles vão chegando no sul dos Estados Unidos, eles vão sendo cada vez mais maltratados, Sim, né? Um sim. preconceito muito grande. Muito grande. Mais ou menos o equivalente é o pessoal do Nordeste que fugiu da seca e veio para o sul. Aham. Sul, quando a gente fala sul, é Minas Gerais para baixo já é sul. né? Ainda é assim. Ainda é assim. E ainda todo mundo que vem do Nordeste é tratado de maneira pejorativa, como Paraíba, por exemplo. Então a gente está falando de situações análogas, né? A essa que a gente conhece muito bem no Brasil, a esse horror que a gente conhece no Brasil, as secas da década de 80, muita gente que está escutando deve se lembrar. As anteriores, que uma das quais está retratada no livro O 15, de Raquel de Queiroz, que foi a seca de 1915, a outra é a do Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos. E o Vinhas da Ilha é mais ou menos isso também. À medida que essa família vai descendo, chegando no sul, eles vão vendo um monte de gente igual a eles, verdadeiros engarrafamentos de pessoas saindo do norte, quebrados, falidos e procurando emprego no sul. Então a gente já vai vendo que o que eles vão encontrar é um excesso de trabalhadores que cada um vai receber menos do que o outro, vão acabar trabalhando a troco de comida, e não tem onde morar, esse tanto de gente, vão acabar morando na beira de estrada, em grandes favelas que vão se criando nos Estados Unidos, nas estradas do sul, onde graça à violência, vocês imaginam, contra mulheres, então, que foram os horrores que esse pessoal enfrentou. A avó morre no caminho, não morre? Morre no caminho. Tem uma história da avó lá que A morreu. avó, eles acabam largando ela, né? Larga, não meio é? do caminho, ela vai, não tem como mais, ela eu mesma. lembro desse mas eu Umas preciso ler esse livro de novo. a gente vai lendo esse livro e a gente vai vendo, assim, é aquilo, Ele assim, a entra realidade. na alma da gente, de uma tal... E é engraçado O cara ter falado escreve bem isso. demais. É engraçado você ter falado isso, porque quando o Steinbeck escreveu esse livro, é um livro que ganhou o Pulitzer, não precisa te falar mais nada. Sim. Pulitzer é o Oscar, É o Oscar da literatura. da literatura. Ele fala bem isso, ele fala assim, eu escrevi esse livro, quando eu fui escrevendo, eu ia piorando a situação, porque eu queria que doesse em quem estivesse lendo. Esse livro tinha que E doer. ele dói. E inclusive, isso não está mais na introdução do livro, mas ele tinha inclusive um palavrão, assim, tem que doer inclusive nesses banqueiros, nas pessoas que fizeram acontecer essa crise financeira que assolou o nosso país. Daqui a pouco a gente continua. Nós vamos continuar. E você sabe o que me lembrou um pouco? Mas lembrou como que começou a Cidade de Deus no Rio de Janeiro, no filme Cidade de Deus. Que aquilo ali não precisava ter chegado virado favela, podia ter sido as casinhas ali bonitinhas, mas... Enfim, Exatamente, aquilo ali mostra como que a coisa vai crescendo até chegar num ponto que não tem mais o que fazer. Se não tem volta. Isso mesmo. 4h51, daqui a pouquinho a gente volta com mais Livro Aberto. 5h04 de volta ao nosso Livro Aberto. Ao nosso lado, o livreiro Daniel Bicalho. E a gente estava aqui conversando sobre um livro sensacional que eu acho que todo mundo deveria ler pela a simplicidade. Porque é um livro que aborda a questão das pessoas que saem da zona rural muito pobres e vão buscar uma vida melhor numa cidade, no caso nos Estados Unidos, no caso eles vão buscar uma vida melhor na Califórnia. Até porque eles recebem do próprio pessoal que tira eles da casa deles, né? Eu lembro que passa um trator na casa deles para arrancar eles de lá na marra, que aí já não tem casa, então não tem o que segurar. Mas eles dão um papel para eles, falando que vai para a Califórnia, que lá tem emprego para todo mundo. Eu lembro desse papel também. Foi um papel que aí depois, os próprios produtores do sul dos Estados Unidos estavam distribuindo isso, falando que estava precisando de mão de obra, mas só que foi gente demais. Sim. Foi muita gente, aí não tinha serviço para todo mundo e quando tinha pagava muito mal, porque se você não quisesse, tinha quem queria. Isso. Aí essa foi a dura realidade dessa família lá. Mas a gente estava, quando a gente interrompeu, a gente estava falando sobre o John Steinbeck, que ele era um escritor. Ele era um cara muito politizado, você até acabou de ver aí, de uma família de gente que lia demais, né? Sim. Foi criado lendo os clássicos da literatura universal. Nós vimos aí que ele leu Dostoiévski, ele leu Flaubert, né? Que você falou. Sim. E o Eliot também. Sim. Então ele estava acostumado com os grandes nomes da literatura universal. E aí quando ele compôs essa obra, não foi à toa que essa obra foi uma obra-prima e a gente parou justamente nesse ponto.
ele falando que quando ele estava escrevendo, ele voltava no texto que ele estava escrevendo para falar assim, aqui eu tenho que espicaçar mais, aqui eu tenho que fazer sair sangue, aqui eu Entendi. tenho que machucar o coração de quem estiver lendo. Ele machucava o coração. E ele, até hoje, esse livro Sim. ele foi publicado, se não me engano, em 62. Até hoje, quem lê já tem 40, já tem 60 anos, né? 62 anos que ele foi publicado. E quando você lê, é uma coisa real, uma coisa que te machuca muito mesmo. Você entra, você vai viver junto com aquela família ali, um drama terrível. Exploração, a que são submetidos trabalhadores itinerantes e sazonais. Que é uma realidade que a gente vê aqui no Brasil. Vira e mexe a gente vê alguém aí sendo resgatado de trabalho análogo à escravidão, muito, né? Muito triste. Essa história fala muito sobre isso. Que devia ser no passado, mas não é. Exatamente, que devia ser Esse é o problema. Para trás, né? Mas não ficou. Não sei se lá ficou, aqui não ficou. Acredito que não. E ele, quando saiu esse livro, é claro que assim, tanto a crítica quanto os leitores receberam com muito entusiasmo, porque realmente qualquer pessoa que pegasse para ler nota na hora que você está de frente de uma obra-prima da literatura universal. Isso aqui não tem como você não estar à frente a um dos maiores escritores da humanidade, né? Mas ele ficou com a fama de comunista. Porque ele, apesar de não ser... E tanto não era que ele foi chamado, foi chamado entre aspas, mas foi chamado pelo John Ford para fazer o filme. Hollywood. Não, e foi lido por presidente. Gente, em 62, quando ele foi lançado, era Guerra Fria. Vê lá se um comunista ia poder... lançar alguma coisa assim. A gente tá falando dos Estados Unidos, né? Mas ele ficou com essa fama porque ele realmente expôs mazelas da sociedade americana de 1929, da década de 30 e da época da Grande Depressão, né? Que foi o craque da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa. E ele apontou dedos, tanto no livro quanto nos prefácios, quanto nas entrevistas que ele deu. Foi culpa do banco, foi culpa dessa pessoa, foi culpa desse tipo de gente. Acabaram com a população rural norte-americana e tal. E ele apontou dedos. E aí, é claro, essas grandes elites não gostaram disso e conseguiram colar nele essa fama de comunista, pelo menos entre... fizeram com Oppenheimer. E com tantas outras pessoas, não só lá, mas aqui também, né? Acaba virando um negócio. Eu estou escutando um podcast, quem se interessar, ouça. Chama A Ditadura Recontada. É um podcast que é baseado na coleção de livros, aquela ditadura escancarada, ditadura envergonhada. Meu Deus, esqueci o nome do autor. Daqui a pouco eu olho no Google aqui e falo. Um podcast interessantíssimo que conta a partir agora de toda o dossiê e da documentação toda que agora está acessível, gravações e mais gravações do Garrasta Azul, eu lembro desse povo todo. Eu vivi isso, né? Assim, quem morava em cidade grande, eu acredito que no interior não tenha sido tão visível. Não sei, é uma impressão que eu tenho. A ditadura não deve ter sido tão visível quanto você enxergava ela assim, nitidamente em cidades maiores. O autor é o Hélio Gaspari. Então esse documentário é baseado na obra do Hélio Gaspari, que foi o primeiro jornalista brasileiro a ter acesso a toda essa documentação e gravações e fotos e documentos assinados e tal de todos os ditadores, assim, todos os generais que foram que presidiram o Brasil durante a ditadura. É interessante você ver tanto o lado da família, dos generais ali, e o jeito humano deles de lidar com as pessoas, mas também o outro lado muito duro e muito rígido, deles muito carniceiros mesmo. Estavam ali para matar e para fazer o controle da maneira que fosse, né? Mas nem sei porque eu falei isso. Tá por causa desse negócio do comunismo, né? Que nessa época, muitos desses generais, a maneira que eles tinham de uma pessoa está incomodando, põe a peste de comunista, que aí o Brasil já tem medo e essa pessoa ficava relegada ali. Me lembrou um pouquinho agora o que você falou. Eu comentei outro dia que, gente, esse negócio de esquerda e direita, comunismo, ou outro regime político, tem que tomar muito cuidado com isso, porque, por exemplo, União Soviética, comunista. Ditador, genocida, cruel, povo morrendo de fome. Aí você vai para Alemanha e Itália.
já era extrema-direita, ditadores, eu ia falar comunista, ditadores, genocidas, cruéis, a mesma coisa. A gente tem que pensar não no espectro político, tem que pensar na ditadura, Sim. né? Você pode ter um governo de direita Pode, claro. que não seja ditador. O Exatamente. Brasil já teve vários, aliás. Assim como você pode quase ser todos. esquerda, mas você não é comunista. Exatamente. A grande diferença é que muitas vezes a esquerda tem governos muito mais voltados para os sociais do que a direita. Agora, quando é ditadura, seja de um lado ou seja de outro, a coisa não é boa. Ditadura, gente, de forma nenhuma é boa, né? De forma nenhuma. Seja para um lado ou seja para o outro. Ok, gente, para um pouquinho, 5 horas e 11 minutos, a gente volta já com mais livro aberto. Quem quiser participar de alguma forma, fica à vontade, tá? 32220001 é o nosso WhatsApp. O Daniel Bicalho, livreiro da Boutique do Livro. Você já escreveu também? Eu tenho um Você livro tem, não escrito. tem? O livro mesmo, eu tenho um livro infantil, chamado Como Enfrentar um Boi Bravo. Um livro que já tem uns anos, acho que tem 6 ou 7 anos que eu editei. Eu lembro. Ele já participou, já foi escolhido por alguns editais de literatura para comprar o acervo esses acervos de livro para leitura de escolas. Assim, um livro que só me trouxe alegria até hoje. Bom, né? E eu tenho muita crônica publicada assim, em livros de coletâneas, em revistas e tal, mas só escrevi esse livro. Então vamos continuar? Vamos lá, mas acho que a gente já encerrou As Vinhas da Ira? As Vinhas da Ira, né? Acho que como é que chama o podcast? O podcast chama Ditadura Recontada. Ditadura Recontada. É a história da ditadura instaurada no Brasil em 1964. Tem gente que fala que nunca existiu ditadura, mas é o que eu comento. Gente, onde eu morava, como eu morava num bairro nobre em Belo Horizonte, então assim, tinha muito advogado e tal. Você não sabe o que é acordar com uma bomba explodindo. Eu fico imaginando esse povo que sofre guerra, que tá... uma bomba ou duas é o suficiente para você acordar. O coração parece que já acorda pulando. Houve a ditadura, sim, em alguns momentos... Que falam que a ditadura é de um governo só. Não é. Alguns momentos ela foi mais branda, em outros não, mas sempre houve censura, sempre houve perseguição, sempre houve muita morte, inclusive morte de militares também. Escutem lá, escutem o podcast. Era contra, né? Não, às vezes porque não era que era contra, às vezes estava no grupo, mas estava arriscando ser o próximo presidente e outro não queria. E teve assassinato assim lá também. E tentativas do próprio Costa e Silva, por exemplo, que foi o primeiro presidente. Houve uma tentativa de assassinato que foi frustrada porque o avião dele atrasou. Mas morreram 5 ou 6 pessoas nesse atentado que era para matar o Costa e Silva. Olha, então, não sabia disso. Essa é uma história famosa. Então, assim, escutem lá, gente. Tá no Spotify, nesses aí. Tem aquele caso que explodiu a... Ou então leiam a coleção do Hélio Gaspari, que são 5 livros, cada um retratando um momento dos anos da ditadura, que começou em 64 e acabou em 85. Exatamente, ela durou muito tempo, então vários presidentes passaram pela ditadura. Sim, Eu lembro muito do Figueiredo. É claro, óbvio que ela não atingiu todas as pessoas da mesma maneira, mas ela atingiu e atinge ainda o Brasil de uma forma total, porque muita coisa do que a gente vive, do nosso jeito de viver, ainda vem da ditadura. E eu estou falando de coisas simples, assim, coisas que aconteceram naquele momento e que ficaram de construção, num monte de coisa, de educação, num tanto de coisa. Olha, eu penso que as pessoas têm que ler de tudo, entendeu? Acho que tem que ler tudo, gente. Tem que conhecer todos os lados e depois sim você ter a sua opinião. Boa tarde, Girlene, Rafael e Daniel. Por aqui, Por aqui, ali do Planalto. Quero dar uma sugestão para o livro aberto. Daniel podia ir um dia para falar sobre o processo de publicação de livro. Sei que não é fácil e também não fica barato, mas acho que tem vários, abre aspas, escritores anônimos, fecha aspas, que gostariam de ter suas obras publicadas. Não sei se vai se lembrar de mim. Sou a pessoa que escreveu um texto sobre o centenário do rádio. Você leu no final do programa. Li, mas não lembro. Mas lembro, eu lembro mais vagamente, lhe desculpa mesmo, é muita coisa, mas muito obrigada, adorei sua mensagem. Aí fica a dica, Daniel. A gente pode fazer depois alguns programas, que é muita coisa. Agora, eu tenho no YouTube,
Dentro do canal da Boutique do Livro, se for no YouTube jogar Boutique do Livro, é B-O-U que escreve, Boutique do Livro, tem um canal lá. E eu tenho uma aula sobre edição de livros que eu publiquei com o auxílio da lei Aldir Blanc durante a pandemia. Você lembra que teve essa lei que foi auxiliar as pessoas? E eu entrei com um projeto na área da literatura, que era justamente isso, porque eu senti durante a pandemia um tanto de gente que foi me procurar para publicar livro. E como é que a gente ia fazer, né? Eu peguei e gravei essa aula e foi aprovado na Lei Aldir Blanc, que tá lá. Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Eu fico pensando, às vezes, também tem uma coisa. Muita gente... aqui, ó, o Rafael abriu aqui, Daniel, é isso? Já é. Quer ver? Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Saindo do microfone, que daqui a pouco eu canto. Os caminhos do livro. Os caminhos do livro. Leia pra mim, Rafael. Como é que tá escrito aí? Agora deu pra ler. Os caminhos do livro, da ideia às prateleiras. Tire o seu livro da gaveta. Que legal. Aí é um curso do zero. Assim, na verdade, é pra pelo menos... Quem quiser o link, o Rafael manda, viu? tá? Viu, Li? É pra pelo menos a gente ter uma noção dos passos que tem que fazer pra publicação, do tanto de gente que é envolvida na publicação. Eu não falo de preços. E se falar também não vai adiantar nada, porque esse vídeo já ficou antigo, né? Mas eu mostro alguns livros que eu publiquei, e bem prático, assim, falo sobre capa, falo sobre correção, falo sobre gráfica, falo até sobre e-book, tô vendo aí os registros, tudo, tá vendo? Maneiras de fazer um financiamento coletivo. É uma aula. É uma aula sobre publicação de livro. Ah, tá. Ok. Tá aí de graça no tá lá YouTube. No YouTube aí pra você, tá? Quem quiser, gente, às vezes você está querendo publicar um livro, não sabe como fazer, às vezes, né, o dinheiro está pouco, como é que eu faço? Enfim. Tá aí, o Rafael manda para vocês o link, se vocês quiserem, tá? Só falar, eu quero o link, manda para mim. Então, Daniel, obrigada. De nada, eu que agradeço. Como sempre, adorei, gosto muito quando você vem. Só lembrando que dia 29 tem o encerramento do projeto Roda de Autores na Praça da Catedral. Falei que semana passada, semana que vem eu falo de novo. Que é aquele projeto também de lei de incentivo que a gente aprovou, que os autores estão indo nas escolas municipais de Divinópolis para conversar com os alunos, contação de história, distribuição de livros. E dia 29 a gente faz o encerramento desse projeto na Praça da Catedral, das 10 da manhã às 6 da tarde, é um sábado. Então vai ter contação de história, vai ter lançamento de livro, tem feira de livro, tem feira de troca e doação de livro usado, tem show de música, tem sarau de poesia, para todo mundo que quiser chegar e participar. Muito bom. Vamos deixar o endereço da Boutique do Livro, Daniel? O endereço é Antônio Olímpio de Moraes 487, entre a São Paulo e a Minas Gerais. E o nosso WhatsApp é o telefone fixo, 3221-8753. 3221-8753 e o Instagram é @Boutique do Livro, tudo junto, tá? Inclusive a programação desse festival já entra no final de semana no Instagram da Boutique do Livro. Ok. Obrigada mais uma vez. A gente agradeço. volta daqui a pouquinho. 5h29.